Para muitos, a necessária homenagem pela dedicação ao estudo. Para o homenageado, um sinal de gentileza dos amigos da Faculdade de Teologia e da Ordem Franciscana. A paixão pela história começou cedo na vida de Dom António Montes Moreira, que aos 86 anos se mantém no ativo, agora dedicado ao que mais gosta. É uma forma de reconhecimento da vida das pessoas do passado. É uma forma de estabelecer uma ligação de fraternidade com o passado. Porque às vezes fala-se da fraternidade na sociedade, mas nós temos uma história. E a fraternidade é não só com os presentes, mas também com os do passado. E esse sentido é que me fascina na história. O bispo emérito de Bragança Miranda, no assinalar dos seus 20 anos de ordenação episcopal, recebeu a homenagem que destaca o seu percurso franciscano, académico e episcopal. Eu acho que ele já é também uma figura da história, portanto, a nossa história. Mais uma vez, nesses vários aspectos, eu acho que, pelo menos a nível dos franciscanos, não há uma figura viva, com aspectos tão diversificados, tão ricos, com a versatilidade que ele teve, apesar de ser um homem super discreto. Natural da Diocese de Vila Real, onde nasceu em 1935, Dom António Montes Moreira iniciou a sua formação na Ordem dos Franciscanos e foi ordenado sacerdote em 1958. Doutorou-se em História em 1964, em Lovaina, na Bélgica, com uma investigação sobre o primeiro bispo de Lisboa, Potâmio. Colaborou ainda na fundação da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde foi secretário entre 1968 e 1981. Teve uma atitude nos anos, final já dos anos 80, quando ele, no âmbito da Faculdade de Teologia, aceita ser o diretor de um novo centro de estudos, que era o então Centro de Estudos de História Eclesiástica, que vinha de fora da universidade, que tinha uma revista, que era a Lusitânia Sacra, e ele aceita ser o diretor deste novo ente, digamos assim, que foi rebatizado logo em fevereiro de 1988, na primeira reunião, como Centro de Estudos de História Religiosa. E isso foi muito importante, porque criou um horizonte novo e uma abertura do ponto de vista dos estudos da história da Igreja, da história do cristianismo e da própria história religiosa. E essa abertura foi percebida nos campos de estudo, mas também entre investigadores. Uma das suas grandes qualidades foi a capacidade de escutar, de acolher e de apoiar. Escutar aquilo que para ele era gente que vinha de outros horizontes, não necessariamente da história eclesiástica, que era a historiografia que ele tinha conhecido e que cultivava. Portanto, essa abertura, essa escuta das novas gerações, eu diria, e depois do incentivo. O caminho de serviço ficou patente também na Conferência Episcopal Portuguesa como secretário-geral entre 1999 e 2001 e depois quando nomeado bispo da Diocese de Bragança Miranda, onde esteve até 2011. Como bispo emérito, foi ainda chefe da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata. Sobretudo estas pessoas que trabalham sempre e trabalham bem e trabalham discretamente nunca estão na ribalta, não é? Mas é preciso que os ponhamos aí para serem um estímulo para os que vão na mesma senda, no mesmo trabalho e também uma grande ponte do passado para o presente e para o futuro. Mas nas diferentes tarefas que foi assumindo na vida de sacerdote, também na Ordem Franciscana, onde foi superior provincial, conselheiro-geral em Roma e visitador-geral dos franciscanos da Terra Santa, a paixão pela investigação foi sempre sobressaindo. Ele é o autor do estudo fundamental para a Igreja em Portugal até ao século IV, o estudo que ele dedicou ao primeiro bispo conhecido de Lisboa, a Potâmio de Lisboa, é uma obra de referência internacional e que está na base de muita coisa que se fez depois e que ele próprio também acrescentou com outros artigos científicos e também para a história da Ordem Franciscana
em tempos mais recentes, concretamente para a restauração da ordem em Portugal no século XIX, e ainda agora dedicou longos meses, enfim, ao processo de uma Clarissa da Madeira, a Madre Virgínia. E aos 86 anos há ainda muito a fazer. Vamos sonhar em alguma coisa, talvez publicar os meus estudos sobre a história franciscana, à qual me dediquei desde há 40 anos. Eu, de facto, estudei o século IV para a tese de doutoramento, mas depois emigrei para a história franciscana desde cedo e tenho vários trabalhos nessa área. Provavelmente será isso que me vai ocupar nos próximos tempos, se Deus quiser. Este momento é, pois, para mim, uma oportunidade de expressar um profundo reconhecimento e agradecimento a um homem bom. Padre, franciscano, professor, bispo, Dom António Montes Moreira nunca despiu a pele de historiador. O trabalho em diversas frentes foi agora homenageado, reconhecendo capacidades e o seu contributo para a história e para a vida da Igreja.